completando os detalhes que faltam usando a tinta das nossas próprias É memórias. quase um trabalho em equipe entre quem escreve e quem lê. Exatamente isso. E o mais interessante dos materiais que nós reunimos para a análise de hoje é justamente como eles dissecam essa mecânica na prática. E a missão do nosso mergulho literário de hoje é justamente entender como essa mágica funciona nas engrenagens mesmo. Vamos explorar como é possível pintar um quadro visual e emocional assim devastadoramente completo usando só um punhado de linhas de texto. Um desafio e tanto. Sim, e o nosso objeto de estudo é nada menos que um dos poemas mais célebres do modernismo brasileiro. A gente está falando de Cidadezinha Qualquer, do gigante Carlos Drummond de Andrade. E olha, vendo a pilha de fontes que a gente tem aqui na mesa, parece que essa pequena obra ganhou incontáveis vidas ao longo das décadas, né? Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem aqui nas fontes é um mosaico fascinante de apropriações culturais, sabe? Nossa base documental tem de tudo um pouco. De tudo mesmo, até me assustei. Pois é, tem desde excitações bem emocionadas de declamadores amadores na internet, passando por versões musicadas super complexas, com um destaque gigante para uma adaptação muito peculiar do Tom Zé. Ah, o Tom Zé é um gênio, né? Total. E aí a gente chega no canto obscuro e até hilário da internet. Tem um vídeo nos nossos arquivos onde as legendas automáticas de uma inteligência artificial tentaram traduzir uma recitação desse poema, mas assim, falharam de uma forma espetacular. Nossa, essa falha do algoritmo é simplesmente maravilhosa. Eu estava lendo a transcrição do vídeo e, do nada, tipo, o poema sobre o interior pacato do Brasil se transforma num texto surreal em inglês reclamando de milk bills. Contas de leite. Sim, contas de leite. E o negócio ainda começa devagar sobre the best of milk, ou seja, o melhor do leite. Um delírio total da máquina, né? Total. Mas assim, tirando a parte cômica dessa situação toda, por que será que um algoritmo moderno, que traduz coisas super complexas todo dia, tropeçaria tanto num poema que é tão curtinho? Então, o algoritmo tropeça exatamente naquilo que faz o poema ser genial, que é a simplicidade crua e a cadência mais regional. Ah, a máquina não entende o ritmo. Exato. A inteligência artificial tenta desesperadamente, sabe, encontrar uma estrutura lógica ali. Ela procura sujeitos claros, verbos de ação tradicionais e uma gramática corporativa, ou pelo menos bem padronizada. Tipo um manual de instruções, né? Bem isso. Aí, quando o robô escuta as palavras arrastadas, as pausas longas e as construções minimalistas do Drummond, ele entra em curto-circuito absoluto. A máquina tenta preencher o vazio com jargões comerciais de leite, porque ela simplesmente não entende o silêncio e o espaço que a poesia exige. O silêncio para o robô é só um erro no sistema. Exatamente. Mas olha, para além desses glitches digitais engraçados, o pilar central da nossa exploração de hoje é bem mais analítico. A gente vai se guiar muito por uma aula formidável, uma verdadeira dissecação literária e gramatical que foi conduzida pela professora Ana Maria nos nossos materiais. Certo. Até porque é muito fácil a gente ler um texto, sentir aquele aperto no peito e dizer, nossa, que poema forte. Uhum, é a reação mais comum. Mas entender as engrenagens invisíveis que causam esse impacto em quem está lendo requer um mapa, né? A grande pergunta que a gente precisa responder nessa imersão é como um texto tão curto, com palavras que a gente usa na padaria, no trânsito, consegue evocar uma sensação tão densa, tão pesada de melancolia. É um mistério literário. Por onde a gente começa a desvendar esse mecanismo, na sua opinião? Bom, tudo edifício tem uma porta de entrada, concorda? E na literatura, essa porta é sempre o título. A gente precisa dar uma boa olhada na placa que anuncia essa cidade antes da gente começar a caminhar pelas ruas dela. Faz todo sentido. E o título é Cidadezinha Qualquer. Isso. E a professora Ana Maria levanta um questionamento essencial sobre as escolhas morfológicas logo de cara. O Drummond pega o substantivo cidade, joga para o grau diminutivo, zinha, e imediatamente acopla aquele pronome indefinido ali do lado, qualquer. Cidadezinha Qualquer. Isso. E aí a gente é obrigado a perguntar: qual é a verdadeira intenção por trás desse tom? Olha, eu confesso que, numa primeira leitura mais rápida, me pareceu um pouco de desdém, sabe? Sério? Como assim? Como se o autor estivesse dizendo que é um lugarzinho sem importância no mapa. Um ponto esquecido no meio do nada que não merece sequer o luxo de um nome próprio. Me soou como uma forma sutil de menosprezar a cidade.
Mas eu sinto que tem uma armadilha cultural nisso, não tem? Tem uma armadilha enorme aí. Porque no português brasileiro, o uso do diminutivo raramente é só uma questão de tamanho físico, de escala de engenharia, sabe? É verdade. A gente usa diminutivo para tudo. Né? Ele carrega, na grande maioria das vezes, um peso imenso de afeto, de pertencimento, de aconchego familiar. Então, a cidadezinha, nesse contexto literário, pode ser o refúgio supremo do poeta. Entendi. Mas aí entra o meu conflito. E a palavra qualquer? Porque se é um refúgio cheio de afeto, por que ele não chama o lugar pelo nome? Por que não usar, por exemplo, a cidadezinha de Itabira, que todo mundo sabe que é a terra natal do Drummond? Uhum. Chamar de qualquer não acaba anulando esse afeto todo. Ah, mas é justamente aí que mora a genialidade da omissão dele. Ao não dar um nome específico no mapa, ao não fincar aquela bandeira literal em Itabira, o Drummond acaba elevando o poema para uma escala que é universal. Ah, ele tira do mapa para colocar em todo lugar? Exatamente. O pronome qualquer aqui não significa uma cidade sem valor, mas sim toda e qualquer cidadezinha. Ele derruba as barreiras geográficas com uma palavra só. Nossa, isso me faz pensar direto na linguagem do cinema, sabia? Cinema? Como assim? Sabe aquele conceito do establishing shot? Aquela tomada inicial de estabelecimento que todo filme tem? Ah, sim, quando a câmera vem lá do alto. Isso. A câmera vem sobrevoando as montanhas, mostra o estilo dos telhados da vila, a textura das árvores, a luz do sol. E isso estabelece o clima emocional inteiro da cena, muito antes do primeiro ator abrir a boca para falar qualquer coisa. É um convite visual puro. Nossa, é uma metáfora perfeita para os primeiros versos. Pois é, porque os primeiros versos do Drummond fazem exatamente esse sobrevoo. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Uhum. Ao usar esse título genérico e essas imagens de flora logo de cara, parece que ele está forçando quem lê a pegar as memórias da própria cidade natal ou, quem sabe, da cidade dos avós e inserir nesse exato cenário de bananeiras. É um establishing shot impecável, de verdade. E a mecânica gramatical de como ele monta essa tomada visual inicial é muito, mas muito astuta. A professora Ana Maria destaca de forma bem forte a sonoridade e as rimas simples desse trecho. As bananeiras com as laranjeiras. Isso, a gente tem bananeiras rimando de forma perfeita com laranjeiras. E veja bem, são elementos botânicos puramente locais, até triviais do dia a dia rural, mas que criam um cenário visual, auditivo e até olfativo de forma imediata. O cheiro de terra úmida, o verde vivo da folha, tudo isso se forma na mente de quem está lendo. É muito tátil, né? Muito. E tem um detalhe contextual histórico bem importante que a gente não pode ignorar. Nós estamos falando do coração do modernismo. Opa, e o que isso significa na prática para quem acompanha a nossa imersão e talvez não tenha tanta familiaridade com os movimentos literários de colégio? Claro, vamos lá. Por que falar de bananeiras importava tanto a ponto de ser revolucionário naquela época? Bom, antes do modernismo realmente explodir e causar barulho no Brasil, a poesia mais acadêmica, a poesia aceita, era totalmente dominada por regras muito rígidas. O parnasianismo, por exemplo, que veio antes deles. Aquela coisa dos sonetos difíceis. Exato. O parnasianismo exigia palavras raras, exigia métricas matemáticas nos versos, e os temas tinham que ser grandiosos. Eles invocavam deuses gregos, falavam muito de estátuas de mármore, paisagens europeias que o brasileiro médio nunca tinha visto. Uma poesia feita quase que exclusivamente para a elite intelectual ler nos salões. Perfeito. Aí, quando o modernismo chega, a proposta dos caras é basicamente dar um chute na porta dessa academia elitista. O Drummond, ao usar palavras como bananeiras e laranjeiras, está gritando para a literatura: a verdadeira arte, a poesia de verdade, está aqui na poeira da nossa rua, está na nossa flora, na simplicidade absoluta do nosso povo. É uma revolução estética gigantesca disfarçada de um poema simples e interior. Sim, é como se fosse um cavalo de Troia literário. É tipo, imagina um chefe de um restaurante super requintado, cheio de estrelas Michelin. Certo? Aí ele decide servir um prato de arroz com feijão e ovo frito. Só que o arroz é tão perfeito, o tempero é tão nostálgico que faz todo mundo no restaurante chorar de emoção. A quebra de expectativa é a própria arte, né? Exatamente isso. Nossa, que exemplo bom.
Bom, a imagem visual da cidadezinha está montada. Temos as casas, as árvores, as mulheres. Mas, pegando ainda a ideia do cinema, um filme não é feito só de quadros estáticos de paisagem. O que acontece quando o Drummond finalmente aperta o botão de play nessa cena? Ah, aí é que entra uma coisa fantástica que as fontes chamam de arquitetura da lentidão. Arquitetura da lentidão. Isso mesmo, porque quando a gente aperta o play na mente, a ação que começa a se desenrolar no poema é paradoxalmente uma resistência feroz à própria ação. A velocidade da cena despenca. E para explicar como isso acontece, a professora Ana Maria faz uma distinção técnica que é fundamental. Qual seria? A diferença conceitual entre poesia e poema. A poesia é o conceito abstrato, é a arte em si, o sentimento evocativo que paira no ar. Já o poema é a estrutura física de engenharia, é o esqueleto de palavras impresso no papel. Entendi. Então, usando uma metáfora, a poesia seria aquela sensação de conforto que uma casa aconchegante proporciona, e o poema seriam os tijolos reais, o cimento e as vigas usadas para erguer as paredes? Perfeita analogia. E a alvenaria desse poema específico tem um formato muito peculiar. Visualmente, na página, como ele é construído? Visualmente, se você bater o olho, ele forma meio que um funil. O esqueleto todo é composto por 3 estrofes. A primeira tem 3 versos. Ok, uma abertura curta. Aí a segunda aumenta um pouquinho de tamanho, tem 4 versos. E a última estrofe sofre uma contração bem drástica e dramática, sobrando apenas um verso solitário no final. Uma estrutura funil mesmo. Sim, mas o grande motor mecânico que causa essa sensação de lentidão que falamos está concentrado na segunda estrofe. O Drummond usa uma figura de linguagem chamada paralelismo. Paralelismo? Como funciona isso no texto? É a repetição proposital, quase teimosa, de uma mesma estrutura sintática. Os versos dizem: um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Nossa, olha, quando eu li isso nas anotações, a primeira coisa que me veio à cabeça voltando para o vídeo foi o uso de slow motion. Slow motion. É isso. Sabe quando a gente está assistindo a um clipe com muita ação e de repente a edição do vídeo puxa o freio de mão? Tudo passa a acontecer em câmera lenta, quase parando no ar. O som fica grave e tem um efeito físico que acontece com os olhos de quem está lendo esse poema. Com certeza tem. A repetição quase idêntica das sílabas na palavra devagar, em 3 linhas seguidas, age literalmente como um redutor de velocidade. Não dá para ler esses 3 versos correndo com a voz. A língua da gente tropeça se tentar pressar. Sim, ele nos força a desacelerar fisicamente. E é muito fascinante observar como a versão musicada do Tom Zé, que a gente mencionou nas fontes, captura isso de um jeito brilhante. O que o Tom Zé faz na música? Na canção dele, quando chega nessa exata estrofe do Vai Devagar, a instrumentação não apenas acompanha a letra, ela se arrasta junto com elas. Sério? Ele muda o andamento? Muda. O Tom Zé introduz pausas no meio, ele usa notas musicais alongadas, quebrando aquele compasso rítmico padrão que a música vinha seguindo. Ele conseguiu traduzir a repetição sintática do poema direto para a teoria musical. A música parece que respira com dificuldade, sabe? Quase com preguiça. Genial. E aí a professora Ana Maria pontua muito bem que essa cadência do texto e da música traduz uma atmosfera psicológica pacata. Tudo ali no texto resiste àquela urgência meio enlouquecedora do mundo moderno que ficava lá fora. E logo depois dessa procissão arrastada do homem, do cachorro e do burro, tem um verso que eu confesso que achei perturbadoramente calmo. Qual? Ele diz: devagar as janelas olham. Ele não diz que as pessoas, as fofoqueiras da cidade, estão olhando pelas janelas. Ele diz que as próprias janelas olham. Isso é lindo, né? Dando a personificação formidável do Drummond. A matéria inanimada da cidade absorveu tanta lentidão que ganhou vida própria. A cidade inteira, até a madeira dos batentes e o vidro fosco das casas vira uma testemunha passiva. Fica ali só observando o tempo passar, sem ter para onde ir. Exato. Uma observadora imóvel da própria eternidade. Então, fica claro que o objetivo desse paralelismo todo não é apenas descrever o movimento da cidadezinha de forma técnica, mas alterar de verdade a frequência cardíaca de quem lê.
A gente é meio que hipnotizado a entrar no mesmo fuso horário letárgico daquelas ruas de terra. Sem dúvida. E olha, ao diminuirmos essa velocidade da nossa leitura, a nossa atenção acaba ficando mais aguçada, né? A gente começa a notar a textura individual de cada palavra, o que nos leva ao encerramento da primeira estrofe. Tem um verso ali que, para mim, parecia uma simples lista de ações. Ah, eu já sei do que você vai falar. Pois é, mas a aula da professora Ana Maria me deu uma rasteira. Ela me mostrou que eu estava caindo numa ilusão de ótica gramatical gigante. Nós estamos falando do famoso verso pomar, amor, cantar. Esse mesmo. Essa sequência é, de longe, uma das construções mais analisadas em todas as nossas fontes literárias. E essa confusão inicial que você teve de achar que eram verbos é extremamente comum na língua portuguesa. Não precisa se culpar. Ah, que alívio. Porque existe uma armadilha natural aí. O nosso cérebro, desde a escola, foi treinado para assumir rapidamente que palavras terminadas com a letra R são automaticamente verbos no infinitivo, ou seja, ações que estão prestes a acontecer ou que alguém vai fazer. Exato. Quando eu li rápido pela primeira vez, minha mente processou como uma lista de atividades da cidade. Tipo, alguém está plantando um pomar, alguém está lá amando alguém e alguém está cantando na varanda. Onde está o erro estrutural aí? O erro está em assumir a classe gramatical verdadeira dessas palavras. A professora Ana Maria explica isso com uma clareza impecável no material. Visualmente na página, e sonoramente também, pomar, amor e cantar parecem irmãos trigêmeos da mesma família por causa daquela terminação vibrante do ar, or, ar. Sim, parece uma sequência lógica. Só que pomar não é uma ação de jeito nenhum. É um substantivo concreto, é um pedaço de terra físico cheio de árvores frutíferas. Claro, ninguém conjuga eu pomo, tu pomas. Exato. Risos. E amor também não é verbo. Se fosse o verbo, seria amar. Amor, nesse caso, é um substantivo abstrato. É o estado bruto do sentimento. Então, das 3 palavras enfileiradas, apenas a última, cantar, é de fato um verbo no infinitivo da primeira conjugação. Mas vem a dúvida de leigo. Por que o autor misturaria naturezas gramaticais tão diferentes e colocaria o mesmo disfarce sonoro nelas? E o mais impressionante, ele faz isso sem colocar nenhuma vírgula. Nenhuma. Ele não escreve a conjunção e. Ele não diz, por exemplo, o pomar, o amor e o cantar, com artigos e vírgulas. Ele tira as pontes e só joga as palavras brutas ali no chão. Pomar, amor, cantar. Essa ausência total de pontuação tem um nome técnico na gramática. Assíndeto. É a justaposição completamente seca de termos. E quando você retira as conjunções e as vírgulas da frase, você retira a hierarquia lógica e o fluxo natural do tempo gramatical. Como assim, fluxo do tempo? Os verbos costumam puxar o tempo da frase para frente. Eles indicam transformação, ação correndo. Os substantivos não. Os substantivos ancoram o texto no espaço. Eles fixam a ideia ali. Nossa, é como se ele estivesse derramando aqueles blocos de montar rústicos em cima da mesa sem dar manual de instruções. Tem isso. Ao escolher priorizar esses blocos fixos, pesados, no lugar de frases dinâmicas e cheias de ação, ele meio que congela o tempo do poema inteiro. A imagem deixa de ser um filme rodando em slow motion, como a gente falou no Cachorro e no Burro, e vira uma fotografia antiga, então sépia, totalmente parada. E aqui a gente vê o apogeu absoluto daquele conceito de fazer mais com menos que você citou no começo da nossa imersão. Verdade. O Drummond não precisou gastar 4 estrofes de rimas complexas descrevendo o sol batendo nas folhas da árvore, o flerte dos casais na praça da igreja e os pássaros cantando na alvorada. Não. Ao colocar um lugar fixo, que é o pomar, um sentimento imutável, o amor, e uma expressão atemporal, cantar. Tudo colado um no outro. Ele evoca a essência completa da vida no interior. É minimalismo na sua forma mais pura. Puríssima. E tudo isso quem acompanha a gente pode notar, está sendo construído camada por camada. Vem a calma daquelas bananeiras na entrada, depois o ritmo arrastado do burro na rua de terra e agora o tempo totalmente congelado pelos substantivos do assíndato. É um estado de meditação profunda. É hipnótico. Mas eu sinto que, pelo menos na literatura clássica, tanta calma acumulada assim é sempre o prenúncio de alguma tempestade se formando. O poema passa linhas e mais linhas da primeira página nos sedando, preparando o chão para algo muito maior que está por vir.
Você sentiu bem, porque é exatamente um preparo estratégico. É o palco sendo montado para o golpe final, que acontece na terceira e última estrofe. Um espaço que, como a gente destrinchou antes quando falou do formato de funil, é ocupado por um único e solitário verso. Eta vida besta, meu Deus. Esse é o verso. Esse mesmo. E as versões variam um pouco nas fontes que a gente analisou. Algumas das recitações na internet dizem "e essa vida", outras usam "eita vida". Mas no fim das contas, o cerne, a espinha dorsal, é a mesma. A mudança de tom é tão abrupta nessa linha final que chega a assustar, sabe? Dá um solavanco em quem lê, né? Dá. A gente passa o texto inteiro flutuando igual uma câmera de drone impassível, pelas ruas, relatando só fatos botânicos das laranjeiras e observando animais. E, de repente, bum! Há uma explosão emocional na cara de quem lê. A professora Ana Maria define esse solavanco como a introdução violenta da subjetividade no texto. É a entrada repentina do chamado eu poético. É como se o narrador ganhasse corpo. Exato! É como se aquela câmera de cinema que você mencionou finalmente girasse 180 graus no tripé e revelasse pela primeira vez o rosto exausto do cinegrafista que estava operando o equipamento o tempo todo no silêncio. Uau! O narrador rasga o véu e revela a própria voz, a própria emoção e, o mais importante, o seu conflito interno. E é super importante notar como as nossas fontes contextualizam essa obra dentro do universo poético mais amplo e profundo do Drummond. Onde ela se encaixa no resto do trabalho dele. Eles citam muito dois livros. Alguma Poesia, que é a obra de estreia que lançou ele para o mundo e onde esse poema especificamente foi publicado, e conectam isso com o pessimismo mais maduro de uma obra lá da frente, que é A Lição de Coisas. Mas como assim? Como um poema tão isolado de uma fase inicial se conecta com a trajetória lá na frente da carreira dele? É que o Drummond carregava essa dualidade constante desde jovem. E em Alguma Poesia, ali em 1930, ele já mostrava ser esse sujeito meio deslocado do mundo, sabe? Aquele famoso anjo torto que ele mesmo escreveu. Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. Esse mesmo. Ele observa o mundo girando ao seu redor, ele entende perfeitamente a mecânica hipócrita da sociedade, mas ele sente um vazio existencial esmagador perante a passagem do tempo. Aí, quando a gente olha para A Lição de Coisas, que foi publicado décadas depois, esse desencanto sombrio com o mundo moderno, mais industrial e material, só se aprofunda e fica mais denso. Então, esse suspiro não é novidade nele. Não, então quando ele solta esse "Eta vida besta" na última linha da cidadezinha lá atrás, não é só um lamento passageiro de uma tarde calorenta, é o retrato nítido de uma alma inteira que se sente encurralada e aprisionada pela própria existência rotineira. E isso me faz questionar muito profundamente a escolha dessa palavra, besta. Qual o peso dela nesse suspiro final? O que besta significa de verdade nesse contexto gramatical? Como você leu isso? Porque, veja bem, a palavra tem várias facetas no nosso português. Se a gente for olhar pelo lado do desencanto que você mencionou, besta pode muito bem significar uma vida inútil, oca, sem propósito. Faz sentido. Pode ser um grito abafado de um cara que está enlouquecendo de puro tédio de ver o cachorro e o burro repetindo os exatos mesmos passos na rua de terra todo santo dia, até o fim da vida. É angustiante. Mas, e se não for isso? Não poderia ser exatamente o oposto? O oposto. Onde você quer chegar? Pensa comigo. Não poderia ser um suspiro de alívio colossal? Alívio. Sim, um reconhecimento de que a vida lá fora, nas metrópoles grandes que estavam crescendo na época, cheias de fábricas cinzentas, poluição sonora, barulho de bonde e um monte de urgências artificiais, é na verdade a coisa enlouquecedora. Entendi o ângulo. Em contraponto a isso, essa vida chamada de besta na cidadezinha é, na verdade, uma vida boba, no melhor sentido que a palavra pode ter. Uma vida simples, calma, descomplicada, onde o grande ápice de adrenalina do seu dia inteiro é simplesmente ficar olhando um pomar e cantando. Seria besta no sentido de singela, sabe? Nossa, olha, essa dualidade que você levantou é a ambiguidade de ouro que o modernismo adora plantar na nossa cabeça. Eles faziam isso de propósito, né? Demais, o texto se recusa ferozmente a entregar uma resposta mastigada no final. Ele não quer moralizar a vida no interior. Pode muito bem ser a prisão sufocante do tédio eterno, ou pode ser o santuário sagrado da paz mental que todo mundo busca. Cada leitor escolhe seu espelho.
Exato. Mas olha, independentemente da interpretação filosófica que a pessoa adote, tem um aspecto técnico incrível nesse encerramento que a professora reforça. Uma técnica de página que multiplica a intensidade dessa emoção. O isolamento espacial do verso na página impressa. Você diz o fato dele estar sozinho numa linha. Como esse espaço em branco ao redor afeta a leitura prática de quem segura o livro? Afeta imensamente. Quando o autor decidir isolar um único verso, transformando ele numa estrofe inteira sozinho, ele acaba criando um oceano de papel em branco em volta daquelas palavras curtas. Visualmente fica muito destacado, né? Fica gritante. E neuropsicologicamente falando, isso força os olhos humanos a pararem o movimento de leitura. Não tem a linha de baixo para o olho saltar em seguida. O cérebro processa aquele vazio, aquele silêncio visual do papel em branco, como uma ordem de placa de pare, obrigatória. Caramba. E é exatamente nesse milissegundo de pausa forçada pelo papel que os pulmões de quem está lendo vão fisicamente imitar a emoção do texto. É um efeito quase fisiológico, então. O branco imenso da página obriga a gente a finalmente soltar aquele ar todo que a gente estava aprendendo sem perceber desde lá de cima no pomar, amor, cantar. É uma catarse respiratória. O verso se transforma literalmente num grande suspiro de exaustão ou de epifania lírica, mas respirado pelo corpo de quem está segurando o livro. E, de repente, a paisagem inteira que a gente acompanhou deixa de ser só um cenário agrícola e passa a ser o espelho da mente super complexa e angustiada de um ser humano. É fascinante. O Drummond, lá atrás, orquestra não só as nossas ideias, mas a nossa própria respiração e o movimento dos nossos olhos, só com tinta. Ele faz isso para que a gente não apenas leia sobre o desencanto nas linhas, mas sinta o peso físico disso. E recapitular toda essa jornada estrutural que fizemos hoje mostra o poder, eu diria até assustador, da capacidade de síntese literária. É impressionante mesmo. Para quem está ouvindo a gente, olha o caminho que fizemos. Nós começamos o nosso mergulho olhando para uma simples e quase banal descrição botânica de um ambiente. Uma tomada aérea de laranjeiras e bananeiras num quintal. Bem visual. Em seguida, o texto freou bruscamente o nosso ritmo de leitura, desacelerando nossa mente usando truques gramaticais, substituindo verbos de movimento por substantivos bem sólidos que congelaram a cena toda. Os blocos de montada lentidão. Isso. E, por fim, a apoteose foi essa reviravolta dramática da câmera apontando para dentro. A gente terminou a leitura não olhando para uma rua de poeira, mas olhando profundamente lá para dentro do peito de um ser humano e escutando um desabafo super cru sobre o real sentido do tempo e da existência na Terra. Tudo isso embalado perfeitamente em algumas poucas dezenas de palavras simples. E sabe, se a gente puxar a genialidade dessa obra lá da década de 30 e trouxer para a nossa realidade atual, a lição que fica é quase vital. Por quê? Porque nós vivemos afogados hoje num excesso absoluto de estímulos. É bizarro. São linhas do tempo infinitas, vídeos que o pessoal bota em velocidade acelerada só para economizar 3 segundos, e-mails prolixos gigantes, ruído constante por todos os lados. A gente não aguenta mais o silêncio. Não aguenta. E o poema do Drummond vem e prova que, diante de todo esse barulho ensurdecedor da era moderna, a precisão cirúrgica, a escolha exata daquela estrutura sintática e o uso estratégico do silêncio no papel conseguem transmitir camadas muito, mas muito profundas de emoção humana, emoções que bilhões de megabytes de dados jamais conseguiriam tocar. A ausência de palavras grita muito mais alto. Ele provou de vez que, na arte de se comunicar com o outro, só 10 pinceladas podem contar uma história de vida inteira, contanto que você saiba calcular a intensidade e o ângulo exato de cada traço. É a prova definitiva para todos nós de que subtrair, limpar o excesso, é muitas vezes a melhor e mais impactante forma de somar significado. Com certeza. O tal espaço em branco gigantesco ao redor daquele último verso solitário é o que dá o peso do mundo todo para as palavras eta, vida besta. Sem o silêncio, não haveria o suspiro. E bom, isso nos traz para o encerramento da nossa imersão de hoje. Mas olha,
Depois de ter dissecado todo esse peso colossal do tempo arrastado, escutado esse suspiro existencial da cidadezinha do Drummond, eu quero deixar uma provocação nova aqui para o final. Opa, adoro as suas provocações finais. Manda! Nós passamos essa análise toda, esse mergulho, contrastando a lentidão pacata daquela cidade esquecida com a urgência gritante do mundo moderno de onde a gente vem, certo? Certo, o contraste clássico. Mas, será que a internet e as redes sociais que a gente usa, com todos os algoritmos e esses estímulos intermináveis piscando na tela, não se tornaram, de uma forma bem irônica, a nossa mais nova cidadezinha qualquer? Nossa, uma cidadezinha virtual? Como assim? Pensa bem aqui comigo. Fica o convite para quem nos escuta refletir sobre isso agora. Nós estamos todos os santos dias, devagar, repetindo as exatas mesmas ações. O nosso dedo rola a tela de vidro para baixo, bem devagar, e a gente não sai do lugar físico. É o nosso novo paralelismo? Exato. A gente vê o cachorro fazendo graça no vídeo curto, a gente vê a mesma controvérsia chata sendo mastigada e cuspida de novo e de novo na linha do tempo. O cachorro vai devagar, a trend vai devagar. Isso. Não seria esse ciclo infinito de curtidas automáticas e de ficar rolando tela infinitamente a versão hiperacelerada, mas igualmente paralisante daquele homem e daquele burro caminhando sem destino debaixo das laranjeiras? Que visão pesada, mas faz total sentido. Talvez a verdadeira tragédia da humanidade não seja aquele tédio existencial da falta do que fazer que o Drummond relatou no interior de Minas lá na década de 30. E qual seria a tragédia? Talvez a tragédia gigante de hoje seja que nós estamos tão imersos, tão profundamente presos na nossa própria versão de vida besta dentro do digital, que a gente nem sequer consegue mais encontrar aquele espaço em branco, aquele momento de pausa na página do dia, para dar o nosso longo e necessário suspiro final. Fica essa reflexão para quem acompanhou a gente.